Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram que eu compartilhei com vocês recentemente que eu finalmente tinha conseguido finalizar meu processo para tirar a carteira de habilitação e finalmente estou habilitada. E aí eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu falasse pra vocês como foi todo esse processo. Eu decidi fazer um vídeo específico sobre isso pra poder ajudar vocês de alguma forma. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês o passo a passo de como foi tirar a habilitação, do que você precisa pra tirar, quanto que eu paguei, como é que funcionou, todos os detalhes pra vocês. Então se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, @paula_vivian. Já deixa o like no vídeo e bora lá! Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre tive vontade de tirar a habilitação, era um dos meus sonhos. Assim que eu fiz 18 anos eu já queria tirar, mas aí não foi possível. Quando foi esse ano, eu agora com 20 anos, é que eu consegui fazer todo esse processo e finalmente estar habilitada. Então para começarmos, o que vocês precisam ter para vocês tirarem a habilitação é RG e CPF, serem maiores de 18 anos e agora, depois da pandemia, ter a carteirinha de vacinação com as 3 doses. Então foi isso que foi necessário quando eu fui dar entrada em todo o processo. E aí, você até pode ir no Detran fazer esse processo diretamente lá, mas eu não aconselho. Eu aconselho você ir numa autoescola, assim como eu fui, porque lá a autoescola ela vai te dar todo o suporte, ela que já tem todos os contatos, vai te dar todos os trâmites certinho do que tu precisa fazer para tirar a habilitação. Ela vai ser uma intermediadora para você. Fui na autoescola, em uma das autoescolas daqui de Recife, levei o RG e dei entrada no processo para tirar a habilitação. Já paguei o valor para tirar. Eu escolhi tirar só de carro, né, que é a B. Paguei o valor já na hora e também já quis deixar pagas as taxas do Detran e não pagar no Detran, entendeu? Então eu já preferi deixar logo tudo pago, para que eu não tivesse que pagar toda vez que eu fosse fazer algum dos exames. Aí eu assinei um contrato de matrícula lá, que era para falar que eu estava de acordo com todos os processos, que se eu faltasse alguma aula teórica, eu ia ter que pagar a parte. Vários detalhezinhos assim. Aí depois de pagar, eu esperei alguns dias, a escola marcou para eu ir no Detran, que o primeiro passo seria eu tirar a foto para CNH e fazer a biometria, o recolhimento das digitais. Aí eles marcaram um dia, me avisaram. Aí eu fui lá no Detran, entrei numa sala, conversei com um rapaz que estava lá, preenchi um formuláriozinho com todos os meus dados, falei que tipo de carteira que eu queria fazer. Ele falou que era para eu pagar, e eu falei, não, eu já paguei para a autoescola. Aí ele me encaminhou para outra sala, e lá eu fiz a minha foto e também fiz o recolhimento das minhas digitais e também assinei o meu nome, que viria escrito essa assinatura na minha CNH. Foi muito simples, esse processo durou mais ou menos 1 hora, e aí depois disso, passou mais alguns dias, eu só fiquei esperando a autoescola marcar os meus exames, que era o exame de vista e o psicológico. Eu não sei falar pra vocês os valores desses exames à parte, porque como eu falei, todas as taxas eu já deixei paga lá na autoescola, então eu não sei o valor à parte desses exames. Aí no dia que eles marcaram, eu fui primeiro fazer o exame de vista, aí lá eles também fez alguns exames para testar o meu equilíbrio, então eu fiz um 4, eu fiz alguns gestos lá que ele pediu para fazer, para o médico saber como estava o meu equilíbrio, como era que era o meu equilíbrio. Ele perguntou se eu tinha algum tipo de doença, se eu tomava algum medicamento, né? Eu falei que não, e aí ele pediu para que eu olhasse numa maquininha. Ele colocou as cores do semáforo, colocou algumas letras, primeiro maiores, depois menores, né? Ele também antes disso perguntou se eu usava óculos. Sempre eu falei que sim, tinha miopia, então eu fiz todo o exame com óculos. Na hora ele já falou que eu estava aprovada e que eu estava apta para dirigir com óculos ou lente de contato. Depois disso eu fui fazer o psicológico. Lá também era bem simples, o processo demorou umas 2 horas. Tinham várias perguntinhas de memória, de raciocínio lógico, tinha para fazer os palitinhos também, mas tudo muito simples, que é só você ir, né, com paciência, dedicação, que dá tudo certo. Depois disso eu fui para uma sala conversar com a psicóloga, ela fez inúmeras perguntas para mim, gerais assim, sobre detalhes sobre mim mesmo, detalhes pessoais. Também perguntou algumas coisas sobre o trânsito, mas tudo super tranquilo. Eu respondi, né, ali o que ela perguntou. E aí ela falou que eu esperasse alguns dias para saber se naquele exame eu ia passar ou não. E aí a autoescola ia me avisar a respeito disso. Passaram alguns dias, a autoescola me ligou para eu ir lá para marcar as aulas teóricas. Aí por conta da pandemia, eu tinha a opção de fazer as aulas teóricas online, porque antes não tinha isso. E aí eu preferi fazer isso porque eu não ia ter, né, cidade grande, aquele transtorno de ir lá todos os dias ter aula. Foram 11 dias de aula, que demoraram 15 dias para eu terminar. Então eu fiz de segunda a sexta, na outra semana eu fiz de segunda a sexta e na outra semana eu fiz a segunda. Se não me engano, eram umas 4 horas de aula por dia. Tive, acho que 3 professores diferentes ao longo desses dias.
É bem cansativo, sabe, essas aulas. Tomara que você dê sorte de ter um professor que seja mais legal, que deixe a aula mais dinâmica. Algumas aulas foram mais legais, outras aulas mais chatinhas, mas logo passa, sabe? 11 dias passa assim. Todos os dias, quando terminava a aula, eu fazia simulado. Eu pesquisava, né, como eu moro aqui em Pernambuco, eu pesquisava o simulado do Detran na internet e ficava, acho que fazia pelo menos uns 2 por dia. Terminei as aulas teóricas, fui marcar a prova teórica, a autoescola que marcou pra mim. Depois de alguns dias, chegou o dia de fazer a minha prova teórica. Cheguei lá no Detran, a prova é feita no Detran. Antigamente as provas eram escritas, mas agora é no computador. Então eu cheguei, tinha vários computadores, mas já tinha um específico pra mim. Cheguei lá, sentei, se eu não me engano era meia hora pra fazer 30 questões. Eu acertei 27, mas com 21 você passa. Olha, pra mim, não foi um bicho de 7 cabeças. Pra mim foi tranquilo fazer a prova, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Só que não é impossível. O que mais cai é coisas de primeiros socorros, placas, são questões que mais caem. Então, assim, se você se dedicar um pouco, você passa, sabe? Com 21 de 30, tá passado. Aí lá na hora já saiu o resultado, então eu já sabia que eu tinha passado. Passou mais alguns dias, fui pra autoescola pra marcar as minhas aulas práticas. E aí que vem a melhor parte, porque, né, eu vou confessar pra vocês, eu já sabia dirigir o básico antes das minhas aulas práticas. Ano passado eu pedi pro queridíssimo, né, meu esposo, me ensinar o básico do básico, assim, pra eu saber passar marcha e saber conduzir um carro. Eu não sabia dirigir, eu sabia conduzir um carro. Depois que eu fiz as aulas teóricas, aí é que eu percebi que eu realmente não fazia ideia do que era o trânsito. Mas eu sabia o básico, então isso me deixou um pouco mais confiante para as aulas práticas. Aí as aulas práticas eram 20 aulas de 50 minutos, mas eu podia marcar até 2 por dia, em dias alternados. Então eu marquei o máximo que dava, marcava 3 por semana, então fiz por 3 semanas seguidas eu fiz 3 aulas e na última eu fiz uma aula. Aí na minha primeira aula prática, eu esqueci a sigla agora, mas é uma licença que a gente tem que ter para dirigir carros de autoescola, que por exemplo, se a polícia parar um carro de autoescola e eu estiver dirigindo na época, né, e eu não tivesse habilitação, eu tinha que apresentar essa licença, mas aí a autoescola mesmo imprimiu pra mim no primeiro dia de aula prática. Durante as aulas, eu ficava a maior parte do tempo num percursozinho assim, né, que eu ficava sempre treinando a garagem, a baliza e a rampa, que são algumas das coisas que nós temos que fazer no dia da prova prática. Nossa, eu treinei isso tanto, gente, tanto. Eu treinei milhões de vezes, eu fiz cada um desses processos. E aí, na ida e na volta para esse lugar, da autoescola, até esse lugar que a gente fazia, eu treinava um pouco dentro do trânsito de Recife, mas algo bem básico, mas sempre com o instrutor do lado. E aí eu desenrolei, logo também passaram. Eu achava, nossa, meu Deus, quando começou o processo eu achava que ia demorar horrores, mas logo passa. Quando pensei que não, eu já tava fazendo a última aula. E aí, tava tendo um problema aqui, até nas aulas teóricas, a minha professora chegou um dia e disse assim, olha, eu acho muito difícil vocês conseguirem tirar a habilitação aí desse ano, porque o Detran tá muito atrasado aqui, o Detran daqui de Pernambuco. E aí eu já tava meio desmotivada, né, mas assim que eu terminei a última aula prática, eu tinha que esperar 24 horas pra marcar a prova prática. Eu esqueci, então passado 48 horas eu terminei a última aula numa quarta, na sexta-feira eu liguei pra marcar. E a moça disse assim, olha, só tem vaga pro dia 10 de dezembro. Alguma coisa assim, era no início de dezembro. Eu falei, tudo bem, então pode deixar marcado. Aí ela falou, olha, mas às vezes abre uma vaga do nada e se abrir a gente encaixa. Aí eu falei, tá bom. Dito e feito. Isso foi numa sexta. Na terça-feira ela ligou dizendo, quinta-feira foi marcada sua prova. Abriu uma vaga e a gente encaixou. Foi maravilhoso, né? Então assim, foram uma semana depois, né? Eu terminei a última aula na quarta, na quinta da semana que vem eu já fui fazer a minha prova prática. Aí tem vlog aqui no canal do dia que eu fiz a prova prática, com todos os detalhes. Mas deu tudo certo, graças a Deus eu passei de primeira. Eu tava bem nervosa, mas eu fiz tudo que precisava ser feito, né, da forma como eu aprendi nas aulas práticas. Eu não tive nenhuma penalidade, então eu fiz tudo certinho mesmo, só que aqui o pessoal não dá o resultado na hora. Porque muitos de vocês me falaram que nos outros estados eles dão a resposta mais rápida, eles dão na hora, só que a minha não, tinha que esperar 5 dias úteis. O instrutor não falou nada, eles têm a fama de ser um pouco mais sérios, né? Mas aí ele não falou nada, ele só pediu pra eu sair do carro e aí eu fui, mas eu terminei todo o percurso, aí fiquei esperando com 5 dias úteis, entrei no site do Detran e estava lá que eu estava aprovada, que eu já podia buscar minha CNH no Detran. E eu fui lá muito que bela buscar, super feliz da vida. Todo esse processo durou 3 meses e alguns dias, não chegou nem a 3 meses e meio pra eu que tava esperando tirar com 6, 7 meses, durou todo esse processo. Mas eu também fiz tudo muito imprensado, assim que eu terminava um processo, eu já tentava marcar o próximo processo o mais rápido possível. Então eu fiz tudo imprensadinho mesmo. E também eu não reprovei em nada, né? Eu passei em todos os processos, em todas as provas que tinham que fazer.
E é por isso também que não demorou mais, mas isso é muito relativo. Em alguns lugares também demoram mais, em outros lugares ainda demoram menos. Depende muito do Detran, do lugar do qual você foi fazer e também se você passar em todos os processos. E aí vamos para valores também. Varia muito de autoescola para autoescola. E aí hoje em dia também tá bem mais caro. Meu Deus, eu fui até comparar com o valor que o Diego pagou há 12 anos atrás na carteira dele. Ele pagou, acho que foi, se eu não me engano, ele tirou A e B, que é moto e carro, e ele pagou, acho que foi 600 e pouco. Com as taxas já, ou foi 500 e pouco, alguma coisa assim. A minha, só para carro, foi 1.500, mais as taxas do Detran, todas elas deu 449. Então, todo o processo deu R$ 1.949. Hoje em dia, tá tudo muito caro, mas é pra você tirar a habilitação uma vez na vida, né? Amém. Se der tudo certo. E era um desejo muito grande meu de fazer a habilitação. Você conseguir tirar a habilitação é você conquistar uma liberdade muito grande. Eu não vejo a hora de conseguir ter confiança e de também passar esse 1 ano, né? Que agora essa primeira habilitação é por 1 ano, que é a provisória. E aí eu não tendo nenhuma multa gravíssima, eu em 1 ano pego a definitiva. Então, assim, eu não vejo a hora de todo esse processo passar para que eu tenha liberdade para não depender de ninguém. O Diego, graças a Deus, é uma pessoa super tranquila, que quando eu preciso de ir pra qualquer lugar e que ele vai estar em casa, a gente organiza os horários certinhos, ele me leva, ele não reclama. Mas a gente ter a própria liberdade de poder ir pros lugares sem precisar depender de ninguém é maravilhoso. Eu sei que tem muitas mulheres que me assistem que já têm habilitação e não têm coragem de dirigir. Se você tem medo, procura uma autoescola, paga umas aulas à parte. Tem aulas na autoescola para pessoas que já são habilitadas e por algum motivo não dirigem. Então, se você tem esse medo, vai atrás, tenta pagar algumas aulas para você perder esse medo e você conseguir conquistar essa liberdade novamente para poder dirigir e não precisar depender das pessoas para ir para os lugares. Se vocês tiverem ainda qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Eu vou deixar aqui uma playlist para vocês com o vlog de todos esses processos com mais detalhes. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram para saber se vocês assistiram o vídeo até aqui e comentem habilitação. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!